Olá, meus irmãos e amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você e também com a sua família. E no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículos 6 e 7, Jesus disse o seguinte: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Irmãos, eu estava analisando o contexto da guerra envolvendo Israel, os Estados Unidos e também o Irã. Você já observou que de tanto ouvirmos falar sobre algo, de tanto conviver com algo, a tendência é que nós venhamos acabar nos acostumando com aquilo? O mundo só foi conhecer uma grande guerra entre 1914 e 1918, a primeira Grande Guerra Mundial. Tão rapidamente esta guerra acabou, os cenários começaram a ser montados pelas nações europeias, pelas nações dominantes daquele período, e em 1939 até 1945, o mundo presenciou a mais sangrenta de todas as guerras, a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, de lá para cá já foram noticiados pelos veículos de comunicação inúmeras guerras e conflitos entre povos, entre nações, etnias. Nós também poderíamos tomar por lição aquilo que aconteceu em 2020, finalzinho de 2019, início de 2020, quando o mundo conheceu a pandemia da Covid-19. No começo foi um susto, um abalo, um choque. Depois o povo se acostumou. Parece que as pessoas vão se acostumando. Parece que é um comportamento meio que geral por parte da humanidade de ir se acostumando com as tragédias que vão acontecendo no mundo. Pandemia, guerras, rumores de guerras, terremotos, tragédias, catástrofes, né? Nós tivemos em 7 de outubro de 2023 aquele ataque covarde, terrível por parte do grupo terrorista Hamas contra Israel, matando mais de 1.200 judeus, sequestrando outras centenas e matando no cativeiro inúmeras pessoas. Não tenho aqui de memória a quantidade, mas não foram poucas que morreram no cativeiro do grupo terrorista Hamas. Esse grupo terrorista ele foi financiado pelo Irã, foi financiado pelo grupo Hezbollah libanês e por alguns outros movimentos extremistas no Oriente Médio. Deste ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, surgiu então as consequências dele, e uma delas é a guerra entre Israel e o Irã. E eu confesso para vocês que eu estou bastante preocupado com a tranquilidade como o mundo está encarando isto. Israel tem um dos melhores sistemas de defesa do mundo. É impressionante as imagens do sistema de Israel, o Iron Dome, né? Domo de ferro, um sistema que abate os mísseis do inimigo ainda nos ares, né? E certo que
eu tenho a impressão que está todo mundo se acostumando, que está todo mundo achando normal, quando na verdade este conflito entre Israel e o Irã, com apoio por parte dos Estados Unidos a Israel, ele tem condições de levar a humanidade a uma terceira guerra mundial. Porque não se trata apenas de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Por trás do Irã temos a Rússia, temos a China, temos alguns países árabes que se escondem atrás do Irã, mas que têm os mesmos interesses que o Irã, varrer Israel do mapa. Temos a Turquia. Então veja, não é meramente um conflito entre um país e outro, é um conflito de ideias, de posições políticas e, por que não dizer, nós que somos cristãos, um conflito espiritual. Porque quando você lê, por exemplo, Ezequiel 38, quando a Bíblia fala daquela guerra que aconteceria no final dos tempos, deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui em Ezequiel 38. Você vai ver que uma confederação de nações, e algumas dessas nações são citadas em Ezequiel 38, são citadas pelos seus nomes da época de Ezequiel 38, porém, nações estas que continuam a existir com outros nomes nos nossos dias. Essas nações iriam se unir na intenção de destruir Israel definitivamente. Interessante que grandes nações já gastaram milhões em moedas com este intento, destruir Israel definitivamente. E todos os historiadores, os teólogos são assim unidos em afirmar que dessas nações descritas em Ezequiel 38, a Rússia seria uma delas, o Sudão, outra, Líbia também, a Turquia e o Irã. O Irã, que em Ezequiel 38 é chamado de Pérsia, o seu antigo nome. E você observa que atualmente esses países eles realmente têm um bloco que é unido por dois interesses principais, né? Pode ter outros, mas dois interesses principais: o religioso e o ideológico. Porque se você tem um país como a Rússia que não é islâmico, ele tem um interesse ideológico em estar junto do Irã. Os próprios países que têm ideologia governando, ideologias de esquerda, comunismo, socialismo, o próprio presidente Lula está junto com o Irã. Você vê sempre Lula falando mal de Israel e nunca reclamando contra o regime opressor iraniano. Opressor por quê? Porque além de querer destruir Israel, oprime o seu próprio povo. Então observe que essa guerra, eu não diria que ela já é Ezequiel 38, eu não diria que ela já é a guerra aqui descrita, onde a Bíblia fala sobre Gog e Magog. Mas eu acredito que ela é a preparação para isso. E eu digo mais, alguém pode errar na mão e dar ocasião para que Israel venha reconstruir o templo judeu em Jerusalém. Agora me chama a atenção essa tranquilidade com que a humanidade está lidando com isso tudo. E pior, a tranquilidade com que a igreja está lidando com isso tudo. Porque você vê um grande quebra-cabeça sendo montado e falta poucas peças para terminar. A imagem desse quebra-cabeça já está quase totalmente visível, falta poucas peças. Quais peças seriam essas? Jesus voltar e arrebatar a igreja?
Israel reconstruir o seu templo, um conflito mundial em que leve a humanidade a pedir por um pacificador, e aí o surgimento do anticristo? Quais peças seriam essas? Jesus disse na sua palavra que nós iríamos ouvir de guerras e de rumores de guerras. Nunca se falou tanto sobre guerras como no nosso tempo. Nunca se houve na história da humanidade um meio de veiculação de mídia de informação como no nosso tempo. Nós temos informações praticamente em tempo real. Jesus falou que nós iríamos ouvir de guerras e rumores de guerras, que nós deveríamos olhar e não se assustar, porque levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Estes são dos sinais da volta de Jesus Cristo. E eu creio de todo o meu coração que Ele está voltando e Ele vai voltar, porque Ele é fiel à sua santa palavra. Deus abençoe a sua vida. Ore por Israel, ore pelo povo do Irã, ore pelas nações, ore para que o Senhor Jesus volte para estabelecer o seu reino neste mundo. Deus abençoe a sua vida e também a sua família.